Oi pessoal, vou começar aqui um vídeo sobre o assunto de lançamento oblíquo, tá? O que é um lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo é um lançamento onde o objeto que é lançado tem uma velocidade que é inclinada em relação à horizontal, né? Em relação ao piso, ao chão, mas na verdade a horizontal. Não sei se vai ter piso ou se não vai ter, ou se não vai ter, não sei se vai ter chão ou não. Tem que ser inclinada em relação à horizontal, tá? Nessa figura aqui, esse ângulo θ aqui está representando a inclinação que essa bola foi lançada, tá? Isso aí é lançamento oblíquo. A gente vai ver que dentro do lançamento oblíquo tem outros movimentos dentro. Tem movimento de lançamento vertical e de lançamento e de movimento uniforme, tá? A gente vai ver isso, tá? Mas o que é um lançamento oblíquo? Aí quando o objeto, quando ele começa a velocidade dele, ele tem uma inclinação em relação à horizontal, só isso. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, tá? Que tem um experimento bastante interessante para a gente. Esse experimento, ele é uma composição de movimento. Um movimento na vertical, certo? Um movimento de lançamento vertical. Lançamento vertical é o quê? Aquele que você joga a bolinha para cima e ela desce, ela vai sobe até no ponto mais alto e depois desce no mesmo ponto que você jogou. Isso é um lançamento vertical, né? Mas aí, somando a isso, se você deslocar ela um pouquinho para o lado, tem um movimento na horizontal, um pouquinho para o lado. Se você juntar os dois movimentos, o de subir e descer e ainda se deslocar um pouquinho, a gente pode compor um movimento com os dois, tá? Esse experimento vai mostrar para vocês isso, né? Vamos ver ele, tá? Nesta experiência, usaremos um carrinho com um lançador vertical, uma esfera de aço e um túnel feito de placas. Dentro do tubo acoplado no carrinho, existe uma mola que pode ser comprimida e presa por meio de um pino de plástico. Ao puxarmos o pino usando uma corda, a mola é solta e a esfera pode ser lançada verticalmente. Fazendo este procedimento com o carrinho parado, pode-se observar que a esfera executa um movimento na vertical, ou seja, sobe e desce na mesma direção. Entretanto, quando o carrinho é posto em movimento uniforme, sem aceleração, a esfera executa um movimento parabólico quando visto de um referencial parado com relação ao carrinho. Em movimento, a esfera é lançada para cima e cai no mesmo ponto em que saiu. Isto ocorre pois a esfera está em movimento solidário com o carrinho e tem a mesma velocidade horizontal. Dessa forma, mesmo que ela seja lançada para cima, continua com a mesma velocidade horizontal do carrinho, e por isso cai na mesma posição em que saiu. O mesmo ocorre quando jogamos uma maçã para cima, dentro de um ônibus ou de um avião em movimento uniforme, sem aceleração. Ela sobe e desce na mesma direção da mão que a lançou. Portanto, para um observador em movimento solidário com a maçã, a trajetória é uma reta vertical, enquanto que para um observador externo, parado com relação ao ônibus ou avião, a trajetória será uma parábola, ou seja, um movimento acelerado na vertical, de sobe e desce, juntamente com um movimento uniforme na horizontal. Então, só falando, a Univesp, que é a que faz esse vídeo, é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Serve para elas têm vários cursos totalmente no YouTube, totalmente online, certo? Cursos de universidade, só não tem certificado, né? Mas você pode assistir todas as aulas de qualquer curso de graduação. Enfim, vamos voltar para o lançamento, já que eu falei que terminei aqui de falar do que é a Univesp. Vamos falar aqui do movimento que esse vídeo aqui representou, né? O que esse vídeo mostrou? Ele mostrou a composição de movimento. Um movimento
da bolinha subindo e descendo, né? Quem tá no carrinho, andando junto com o carrinho, só vê a bola subindo e descendo, né? Igualzinho do vagão lá na composição de movimento quando a lâmpada cai, né? Dos vídeos que a gente passou lá de explicação. É a mesma coisa, só subindo e descendo, né? Só que lá no carrinho era só descer, não era só uma queda livre. Aqui não é queda livre, aqui é lançamento vertical. E só que o carrinho está se deslocando. Então quem vê do lado de fora vê a velocidade de subida e descida, vê a velocidade no momento está subindo, no outro momento está descendo. Ele consegue ver isso, quem está do lado de fora, mas também vê o carrinho se deslocando para o lado. Então existe dois movimentos aí para quem está vendo do lado de fora, que é o movimento de lançamento vertical mais o movimento na direção horizontal, né? Esses dois movimentos juntos é o que ele percebe como o lançamento oblíquo, que é aquela trajetória parabólica. Ele vê a trajetória parabólica, quem está na Terra, né? Vamos aqui agora mudar aqui para um software que permite a gente analisar um pouco melhor o movimento, né? As características do movimento, né? Que esse software aqui chama GeoGebra, tá? Então vamos lançar um objeto. Vamos lançar um objeto, né? Sabemos que a trajetória dele vai ser uma parábola, tá? E vamos ver aqui o objeto, ó, aqui a velocidade dele sempre tangente à trajetória. Ele vai descrever isso aqui, tudo bem? Agora vamos pensar apenas no subir e descer da bolinha. Vamos pensar apenas no lançamento vertical, né? A bolinha é lançada para cima, né? Vai perdendo velocidade até chegar no ponto mais alto e ficar com a velocidade zero. Depois ela desce, aumentando cada vez mais a velocidade, até chegar aqui no ponto mais baixo com a velocidade de novo máxima, tá? Vamos agora olhar para o movimento. Vou colocar aqui a trajetória. Vamos olhar aqui para essa bolinha, tendo os dois movimentos, tanto o de subir e descer como o de na direção horizontal, com movimento constante. Pausar. Ó, observa aqui que a bolinha estava aqui, ela se deslocou para o lado, então teve um movimento horizontal para cá. E ela começou também o movimento dela de subir, né? Que a gente, no eixo Y, o movimento dessa bolinha que está no eixo Y é um movimento de lançamento vertical, tá? E no eixo Y ela acompanha a altura dessa bolinha real, a vermelha. Então ela vai ter a mesma velocidade da altura da bolinha, né? Vamos dizer assim, né? Ela acompanha. Assim como aqui na horizontal, na direção horizontal, a bolinha aqui do solo vai acompanhar também a velocidade de deslocamento para o lado da bolinha real, tá? Então a gente pode estudar o movimento separadamente. Estudar o movimento só na horizontal. Isso aqui é um movimento uniforme, com todas aquelas fórmulas de movimento uniforme, certo? Sem aceleração. E podemos estudar também o movimento só na vertical. Aí aqui é um lançamento, na vertical é um lançamento vertical, né? Então, no lançamento vertical você sabe que tem a aceleração da gravidade, né? Tem uma aceleração para baixo. Então, ali é um movimento uniformemente variado. Então, tem todas as fórmulas do movimento uniformemente variado, que tem aceleração.
Tem a fórmula do espaço, que é o sorvetão, tem a da velocidade, tem a de Torricelli, certo? Tudo quando a gente está estudando na direção Y, tá? Então, a gente quando for ver os cálculos, a gente vai ver separadamente, tá? Porque os movimentos pode ser decomposto, pode ser pensado em que a, a velocidade a velocidade de lançamento, ela pode ser pensada como uma parte dessa velocidade está se desenvolvendo na vertical e a outra parte está se desenvolvendo na horizontal, certo? Quando eu junto essas duas partes, eu tenho realmente o movimento real visto, real entre aspas, né? Porque nenhum referencial é melhor do que o outro, mas quem está na Terra vai ver, para ele real, a velocidade v0, certo? Mas ela é composta de dois movimentos, um na vertical e o outro na horizontal. Só que quem tá no carrinho só vê na vertical, porque não consegue perceber o movimento na, na horizontal, porque para ele o carrinho está parado, ele está em cima do carrinho, o carrinho está parado, né? Quem está se movimentando é a Terra, tá? Então, o que a gente tem aqui é uma composição de movimento no lançamento oblíquo, tá? Vamos ver aqui uma questão teórica, tá? Vamos ver aqui uma questão teórica. Deixa eu tentar colocar aqui. Não, ela não está direito. Peraí, só um instantinho. Tô só ajustando aqui. Pronto. Vamos ver aqui esse problema, tá? Resetar aqui tudinho. Resetando. Vamos ver aqui esse problema que ele diz assim. Supondo que em uma partida de futebol o goleiro, ao bater o tiro de meta, chute a bola, imprimindo uma velocidade v0 que forma com a horizontal um ângulo alfa. Pronto, foi inclinado. Formou com a horizontal um ângulo alfa. No caso aqui no exemplo 45 graus, mas é um ângulo qualquer, alfa. Tá? Então é um lançamento horizontal, trajetória parabólica. Despreza a resistência do ar, então a única força que vai ter a peso, né? Vai ser só uma aceleração para baixo. Ok. São feitas as afirmações a seguir. Vamos ver quais são as afirmações que são verdadeiras e quais são as que são falsas. Primeiro, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola é nula. Bom, se eu rodar aqui, eu tirar aqui o ângulo, se eu rodar aqui, ó, a velocidade nunca é nula. A velocidade sempre tem um valor diferente de zero. A velocidade nunca é zero. A componente da velocidade na direção y, ela se anula no ponto mais alto, mas só a componente da velocidade na direção y.
a componente na direção x, a que desloca para o lado, continua constante, com o mesmo valor. Né? A velocidade vai diminuindo na direção y, mas observa que na direção x permanece o mesmo valor. Ela vai diminuindo até chegar a zero bem aqui no ponto mais alto. Certo? No ponto mais alto ela é zero, só que ela ainda tem velocidade, a bolinha aqui ainda tem uma velocidade deslocando para o lado, a velocidade Vx, que nunca muda, é constante. Então, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial da bola não é nula. Só é nula essa parte aqui da velocidade, mas não a velocidade realmente da bola total, porque ela é composta de duas velocidades, a vertical e a horizontal. Então, esse item aqui está errado. Item 2. A velocidade inicial V0 pode ser decomposta segundo as direções horizontal e vertical. Sim, é o que nós estamos mostrando aqui. Tá? Eu posso pegar a velocidade V0 e decompor ela como sendo resultado de duas velocidades, a velocidade Vy e a velocidade Vx. Né? Quando eu somar aqui as duas, a Vx e a V0y, eu tenho a resultante das duas somadas. Né? É como se fosse referenciais diferentes, né? Então, está correto. Pode ser decomposta assim. Item 3. No ponto mais alto da trajetória, a aceleração vetorial da bola é nula. Então, ele está perguntando se aqui no ponto mais alto a aceleração é nula. Não. Esse movimento aqui da bola, ela está sendo puxada para baixo a todo instante por uma força-peso, e ela vai ter uma aceleração da gravidade, g igual a 10 metros por segundo, sempre, em qualquer instante. Então, ela sempre vai ter aceleração de 10 metros por segundo. Então, nunca vai mudar. Então, não é zero. Se não muda, é sempre 10, nunca vai ser zero. No ponto mais alto da trajetória da bola, o que é zero é a velocidade na direção y. A velocidade, não a aceleração. A aceleração continua sendo 10. Se você quiser dizer que é menos 10 porque é para baixo, e você considerou o eixo y para cima, tudo bem. É só a informação que você está me dizendo da direção da aceleração. Mas o módulo dela nunca vai ser zero, sempre vai ter o valor 10. Certo? Então, está errado esse terceiro item. Não confunda quem no ponto mais alto, quem que se anula. É só a velocidade na direção y. A velocidade da direção x nem se altera. E nem essa aceleração. A aceleração sempre é a mesma, sempre para baixo, puxando para baixo. Tá? Então, a terceira está errada. A quarta, no ponto mais alto da trajetória, é nulo o valor da velocidade y, componente vertical da velocidade. Ah, aí tudo bem. No ponto mais alto da trajetória, com certeza, essa velocidade y aqui, essa componente y, é zero. Então, eu vou marcar a quarta como verdade. Tá? Então, temos a segunda e a quarta verdade, e a primeira e a terceira falsas. Né? Então, aqui é uma questão teórica de um vestibular. Tá? Vamos aqui para o Krita novamente. Demora um pouquinho para mim poder fazer a transição. Pronto, consegui voltar aqui, voltei aqui para o programa. Tá? Então, vamos ver aqui o que? Exemplos. Exemplos de lançamento oblíquo. Vou ver aqui exemplos. Ó, temos aqui uma pessoa lançando uma bolinha de uma mão para outra.
É um lançamento oblíquo. Ele lança a bolinha com a velocidade inclinada em relação à horizontal. Se ele não fizesse isso, ela não descreveria esse lançamento oblíquo e essa trajetória parabólica. Se ele lançasse ela na horizontal, se ele lançasse ela direto na direção da outra mão, ela ia descer um pouco, não ia cair em cima da mão dele. Por que ela desce um pouco? Porque tem a terra puxando lá para baixo. Pensando nisso, ele joga um pouquinho para cima, a terra puxa para baixo, mas ele consegue pegar aqui no outro lado da mão. Tá? Isso aqui é um lançamento oblíquo. Aqui também é um lançamento oblíquo. O cara do golfe bate aqui na bola e desenvolve uma velocidade inicial que é inclinada em relação à horizontal. Movimento, lançamento oblíquo. Movimento é uma trajetória. Trajetória parabólica. Tá? A única diferença daquele cara chutando a bola é porque o cara chutou com o pé, descreveu um impulso com o pé, e o cara vai colocar aqui um impulso com esse taco aqui desse esporte aqui, né? De golfe. Taco de golfe. Um outro exemplo aqui de lançamento oblíquo é a catapulta. Quando ela pega um impulso, quando ela chegar bem aqui, ela solta a bolinha, ela para e a bolinha continua lançada com a velocidade da catapulta, que essa velocidade tem uma direção que faz um ângulo alfa com a horizontal. Então é um lançamento oblíquo. Só que ela está sendo lançada numa altura. Mas, ó, ela pega uma trajetória parabólica, só que aqui não tem um chão para parar ela. Então ela continua. Certo? Isso aqui é da parábola, isso aqui continuaria sendo uma parábola se fosse só pensando vamos dizer assim, na trajetória, no gráfico. Certo? Isso aqui continua sendo uma parábola. Certo? É a continuação da parábola, mesmo baixando aqui do solo. Ok? Vamos ver aqui um outro exemplo. Um cara que está pulando aqui um salto de distância. Ele pula. Então ele vai imprimir uma velocidade inclinada em relação à horizontal. Então ele vai descrever uma parábola também. Certo? Esse pontilhado aqui, observa que está no mesmo ponto. Praticamente no mesmo ponto. Só não está no mesmo ponto quando a pessoa muda o corpo dela, né? Mas esse ponto aqui a gente chama de centro de massa. O centro de massa da pessoa é que está se deslocando igual uma bolinha que a gente estuda, tá? A gente vê aqui que o centro de massa que faz uma trajetória parabólica, né? O centro de massa está bem aqui, chega bem aqui percorrendo uma parábola, né? E depois ele cai mais um pouquinho. Por que o centro de massa cai? Porque aqui ela estava em pé e aqui ela está tipo sentada, né? Então, se ela sentar, o centro de massa dela muda, né? Se ela se inclinar assim, o centro de massa dela muda e ela fica mais baixo o centro de massa. Não, é como se fosse um ponto em que toda a massa do objeto pode ser concentrada num ponto só. Interessante o conceito de centro de massa, mas não é muito o assunto de lançamento oblíquo, tá? Apenas um exemplo aqui de lançamento oblíquo, tá? Eu vou mostrar para vocês agora dois exemplos aqui, um de lançamento horizontal e o outro de lançamento oblíquo, para vocês identificarem bem. Deixa eu só mudar aqui a cor. Tá, isso aqui é um lançamento horizontal. A bomba ela é solta quando o avião está andando numa direção, está com a velocidade numa direção horizontal. Então a bomba também sai com a mesma velocidade horizontal do avião, sempre vai ficar abaixo do avião.
Então a trajetória da bola é como se fosse a metade da parábola, de cima até lá embaixo. A outra metade aqui da parábola só existe quando é lançamento oblíquo, né? No lançamento horizontal ele já é lançado, com a velocidade horizontal, que é a mesma do avião, Vx, certo? Ficou parecendo uma Vx, tá? Então sempre vai ter a mesma velocidade Vx constante, a horizontal sempre é constante, porque a aceleração da gravidade não atua na direção horizontal. O que vai aumentar aqui é a velocidade, aqui é zero velocidade na vertical, o que vai aumentar é a velocidade na vertical. À medida que ele vai caindo, maior fica a velocidade na vertical. Isso aqui é uma queda livre, né? É uma queda livre, ok? Para ter o outro ramo da parábola, teria que ser lançado um lançamento oblíquo. Esse ramo aqui não existe porque aqui é um lançamento horizontal. Mas observe que um lançamento horizontal representa a outra metade do lançamento oblíquo, tá? Aqui nesse exemplo aqui já é um lançamento oblíquo. Por quê? Imagina que você tem aqui uma bolinha que é solta do avião. Então a bolinha vai sair com a velocidade do avião, que está fazendo uma inclinação com uma horizontal. Então a bolinha continua indo para cima, mas à medida que ela vai cada vez mais para cima, como ela está solta, ela está sendo puxada pela terra, ela vai perdendo velocidade até chegar no ponto mais alto e cair, certo? Não é como se fosse aqui, ela sempre acompanhando a posição do avião, sempre o avião, quem está no avião ia ver exatamente abaixo. Não, ela vai descrever um lançamento oblíquo nesse caso, porque quando ela saiu, a velocidade dela quando saiu ficou inclinada em relação à horizontal, então ela sobe mais um pouquinho e depois desce, tá? Ok? Então aqui é um lançamento oblíquo e aqui é um lançamento horizontal. Tudo por causa da velocidade do avião. A velocidade do avião está inclinada em relação à horizontal e aqui não, está na horizontal. E observa também que a metade do movimento de um lançamento oblíquo é igual a um lançamento horizontal, né? Ok? Então, pessoal, desse vídeo aqui, a gente teve uma teoria. No próximo vídeo a gente vai ver os cálculos desse assunto, tá? Tchau, pessoal.